Audiolivro. Título: O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra. Ditado pelo Espírito Ramatiz. Psicografado por Urtan de Shida. Julho de 2004. Parte 29. Pergunta: então deverá encarnar também um grande nome como Jesus? Ramatiz: desde que o homem surgiu sobre a Terra, cada ciclo da humanidade presenciou a existência de um emissário crístico, muitas vezes martirizado. E na nova humanidade isso não será diferente. Um nome já definido nas elevadas esferas da espiritualidade se prestará a vir fazer esse trabalho, objetivando a redenção dos homens. Pergunta: e quando esse grande avatar chegar à Terra? Ramatiz: isso deverá ocorrer no nono milênio da nova humanidade, ocasião em que os homens ainda estarão no primarismo tecnológico. A vinda do avatar, antes das grandes conquistas técnicas, deriva da necessidade da humanidade considerar também a riqueza espiritual para que, pelo menos alguns, aprendam a usar devidamente a tecnologia. Por essa razão, Jesus veio à Terra no período que antecedeu as grandes navegações e o progresso científico em larga escala, para dar tempo à divulgação de seus ensinamentos, de modo que os homens conseguissem associar espírito de luz à conquista tecnológica, o que não ocorreu para a maioria. Pergunta: o novo grande avatar já conhece sua missão? Como se prepara uma missão dessas? É algum conhecimento oculto? Ramatiz: existem vários parâmetros que são considerados, muitos dos quais fogem à compreensão dos encarnados, pois ainda não podem ter acesso a todas as informações que definem os mecanismos do karma. Mesmo na espiritualidade, nem todos os espíritos têm acesso a tudo, pois somente conseguem certos elementos à medida que evoluem e compreendem melhor o que antes não entenderiam. Na realidade, tudo está no éter, à disposição de qualquer um. Mas, o que classificam de oculto nada mais é do que incapacidade de se perceber o conhecimento disponível. Deus não esconde o conhecimento, pois estaria, assim, se escondendo. Ele permite o conhecimento aberto e claro, mas a miopia que deriva da ignorância não permite que tudo seja visto e entendido, quando muito é visto e não entendido. O conhecimento oculto, dessa forma, é o claro não compreendido, fruto da gnosia que percebe a onda da água do mar, mas não conhece todos os mecanismos do oceano. E quando se diz que algum conhecimento ainda não é permitido, não é o conhecimento em si, mas o ensinamento sobre ele, pois, caso fosse propagado, não seria entendido e, ainda, visto com ceticismo. Assim, o que se revela como ocultismo, na prática é o ato de ensinar no lugar e na hora certos, para as pessoas capazes de entender aquele ensinamento, por já ter alcançado significativa base de saber. Quanto à preparação do avatar, falando numa linguagem mais compreensível, é programada com base na capacidade intelectual daquela nova fase cíclica da humanidade, determinada pela evolução do DNA. Considerando que os indivíduos serão mais inteligentes, percebendo com maior atenção os ensinamentos manifestados pelo Logos, eles terão capacidade mais rápida do que a atual humanidade para desenvolver concepções científicas, e muitos projetos que na Terra somente foram alcançados nos séculos 19 e 20 da era cristã, na nova humanidade serão formulados no equivalente aos séculos XVI e XVII da atual era. Seria o mesmo que registrar o aparecimento dos primeiros automóveis no século XVI depois de Cristo, o advento do cinema massificado no século XVII e a utilização da energia atômica no século XIX. Isso implica ainda a afirmação de que a atômica da próxima geração terrena será a mente científica. Portanto, o novo avatar deverá chegar à Terra bem antes desses progressos, para que a humanidade seja preparada para utilizar a ciência de modo mais adequado ao progresso do espírito. Pergunta: em suas previsões na década de 50, no século passado, ocorrem dois pontos que gostaria de abordar. Um deles diz respeito à sua profecia de que até o ano 2000 os polos estariam livres pelo degelo e recebendo a luz solar. E que o signo de Peixes, portanto antes da era de Aquário, está fadado ao tempo de 2160 anos de tempo astrológico. Não existem contradições e profecia não concretizada. Ramatiz: terceiro milênio não significa necessariamente era de Aquário para a espiritualidade, conforme já foi dito várias vezes. Os homens marcaram por conta própria o calendário de vermelho, estipulando que a era de Aquário começou no ano 2000, confundindo-a com o terceiro milênio da era cristã.
E como podem ver, continua tudo na mesma. A Era de Aquário, ou Nova Era, ainda não teve início, e é preciso que uma era termine para outra começar. Entendam que a espiritualidade não está ligada no caso à precessão de equinócios, mas à programação traçada para a evolução da Terra. Ainda estamos na Era de Peixes no contexto da espiritualidade. Por isso falamos tanto que devem lembrar de Jesus, dos ensinamentos dele. Vocês estão com a mente em Aquário, porém vivendo em Peixes. E isso resulta também em cálculos imprecisos quanto à data da passagem do astro intruso, da mesma forma que Kardec mencionou equivocadamente que Adão havia sido um sobrevivente do cataclismo ocorrido 4.000 anos antes de Cristo. Para vocês, no calendário da Terra, a Era de Peixes começou há 2.000 anos, mas para a espiritualidade não, a data equivalente em relação à Terra foi outra. Além disso, o astro intruso não é uma fronteira precisa entre eras, pois ele pode passar no final de uma era de 2.160 anos, pouco antes dela terminar, ou no início da outra era, pouco depois dela ser estabelecida. Nota de rodapé: percebemos, nesse caso, que a resposta dada por Ramatiz mostra que as datas estabelecidas pela espiritualidade são bem diferentes daquelas determinadas pelos homens, fato que torna impraticável saber a data precisa da chegada do astro intruso. Pergunta: como o assunto sempre desperta a curiosidade, pode nos revelar mais alguma coisa a respeito da programação do novo Avatar? Ramatiz: a vinda de Jesus, por exemplo, foi programada antes de ter início o atual ciclo da humanidade. Entretanto, foi requerida uma espécie de higienização do planeta há cerca de 300 anos antes do nascimento do Cristo, de modo a não permitir o reencarne de entidades que dificultariam sobremaneira a missão estabelecida pela espiritualidade. Se já foi difícil para Jesus sem muitas destas entidades encarnadas na Terra, seria muito mais complexo com a presença delas. A programação de encarnação de Jesus foi conduzida pelo Machuan Kal-El, que foi o avatar do ciclo anterior e que vibra as manifestações da chama trina para o planeta. Kal-El é um exímio condutor das questões científicas, tendo como contraparte em seu trabalho Palas Athena, que sintoniza os homens com assuntos relativos à paz, ao entendimento, às artes e aos esportes conciliadores. A missão dos dois junto ao atual ciclo foi justamente preparar as sementes para a nova humanidade, que se projeta após o cataclismo. Inclusive Kal-El se apresenta com a imagem de um indiano, pois foi a partir da Índia e das regiões adjacentes ao norte que os conhecimentos religiosos e científicos das antigas Atlântida e Lemúria foram permeados para a atual civilização, como já foi visto. E será também por meio dessas mesmas regiões que eles serão transferidos do atual ciclo da humanidade para o próximo. Pergunta: isso nos traz à mente a possibilidade de que muitos de nós que estamos na Terra já estamos vivendo o que há vários ciclos. Isso é pertinente. Ramatiz: inúmeros homens permanecem no planeta há vários ciclos, além do que alguns já foram para o astro intruso e retornaram. Por essa razão muitos têm na memória etérea as imagens de vários cataclismos. Essa também é a razão pela qual vocês não conhecem certos nomes de espíritos ascensionados, questionando a origem deles, onde encarnaram, em que época. Como não possuem registros claros, acham ser fruto da imaginação, ou do misticismo exacerbado. Muitos desses mestres não são conhecidos no atual ciclo porque viveram em ciclos anteriores e continuaram trabalhando no campo etéreo da Terra, transmitindo o conhecimento adquirido de outras eras. Quando manifestaram sua presença no atual ciclo, foram confundidos como deuses, ou foram transformados pelos homens, em alguns casos, em figuras mitológicas. Pergunta: é possível que mestres ascensionados incorporem médiums manifestando-se em tratamentos e consultas? Ramatiz: isso é possível, mas de uma forma diferente daquela que vocês imaginam. Quanto mais elevado o espírito, maior a sua capacidade de desdobramento através de seu fluxo energético. Por exemplo, Deus é onipresente no universo, entretanto, um espírito nunca terá essa condição, mas, à medida que evolui, sempre caminhará na direção da onipresença sem nunca alcançá-la, ficando sua atuação bastante restrita frente à grandeza do universo. Reparem que essa é uma situação em que as palavras sempre e nunca podem ser utilizadas. Mas, considerando seu campo de desdobramento energético, o espírito pode atuar em vários médiums por canalização, ou através de espíritos auxiliares que se encontram em patamares inferiores aos deles,
porém em planos elevados de luz. É como se esse espírito auxiliar fosse um médium que incorpora a energia do espírito mais elevado, e depois incorpora no médium encarnado na Terra. Nesse caso, o espírito auxiliar trabalha como uma espécie de antena receptora e retransmissora, um intermediário. Continua na parte 30.